Espero que você até aqui tenha preparado o seu coração para a gente ouvir a voz do nosso Deus. Que Deus ele abençoe a gente para que essas palavras dessa reflexão ela seja colocada no fundo do nosso coração e isso nos proteja para mais um ano. A intenção dessa reflexão aqui hoje é para a gente ter uma confiança ainda maior em Jesus Cristo. Mas eu vou usar de uma história distante no tempo de Cristo para a gente trazer essas lições para a nossa vida. Eu queria nesse momento reler com vocês uma história muito conhecida, mas que nos seus detalhes você consegue extrair grandes lições para a nossa prática de hoje. Eu quero ser bem objetivo, falar pouco, para a gente conseguir entender o que Deus quer nos falar nessa manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29. Se você quer usar o seu aparelho eletrônico também, é importante você acompanhar com a gente o texto. Gênesis capítulo 29 reconta ou conta pra gente a história de um dos personagens mais conhecidos talvez do nosso contexto aqui da igreja, que é Jacó. Mas no capítulo 29, alguma coisa já aconteceu na vida de Jacó e ainda vai acontecer. Nesse capítulo, Jacó ele é o fugitivo, aquele que enganou seu pai, trapaceou o seu irmão. Jacó é aquele que deixou a sua família, a sua herança. No capítulo 29, Jacó é o homem que não vai ver a sua mãe e seu pai morrer, não vai sepultá-los. No capítulo 29 de Gênesis, Jacó é o homem que vai em busca da terra dos parentes da sua mãe, para ver se nesse lugar ele vai encontrar um recomeço. Eu tenho conversado com muitas pessoas por onde eu vou que estão buscando um recomeço na vida. Algumas delas inclusive saem do país, outras querem um recomeço aqui agora através, quem sabe, de um novo relacionamento, quem sabe de um novo trabalho. Elas querem um recomeço. Alguns buscam, quem sabe, de fato na relação com Deus. Eu tenho, nesses primeiros dias do ano, eu tenho estado em contato com muitas pessoas que estão buscando um recomeço. E percebo que várias pessoas usam de maneiras diferentes para conseguir um recomeço. Algumas apostam em coisas diferentes para conseguir um recomeço. Jacó, quando ele chega na terra do seu tio, o irmão da sua mãe, conhecido como Labão, ele chega nesse lugar sem nada, nada mesmo. Nesse contexto do capítulo 29, Jacó, ele não tinha nada. E a primeira coisa que acontece no capítulo 29 é que ele tem um encontro com alguns pastores de ovelhas. Eles aguardavam uma outra pastora para então o rebanho tomar água. Lembrando que água era uma coisa muito rara naquela região. E essa pastora era Raquel, sua prima. E então Raquel chega, ele reconhece que era sua parente, e ele costumeiramente era comum dar um abraço e beijar quem era próximo da família. Ele faz isso com Raquel. Naquele momento, começa então uma história. A história de Jacó recomeça aqui, entende? E Jacó viu em Raquel a possibilidade de um recomeço na vida. E aqui começa o problema da história de Jacó nessa terra. O problema de Jacó agora ele começa quando ele viu em uma outra pessoa a possibilidade da sua história ter um novo significado e um recomeço. E Jacó agora vai dedicar, a partir desse momento, dedicar a sua vida, a sua história para
ter um novo recomeço, um novo significado, um novo sentido de vida através de um relacionamento amoroso. Vocês percebem que o problema? Jacó colocou a sua expectativa de recomeço, de ressignificar a vida através de um relacionamento amoroso. Quem aqui é casado sabe que é muito bom estar casado, mas sabe que não dá para colocar em outro alguém a esperança de significado, de vida, de recomeço. Porque a pessoa que está do seu lado, a pessoa que você talvez está se relacionando ou vai se casar, ela é tão falha quanto você, e ela não pode oferecer para você o significado da vida inteira. Jacó fez isso. Ele colocou, ele apostou: em Raquel eu vou conseguir um novo futuro, eu vou conseguir um ano muito bom. E aí começa todo o problema. Bom, acontece então que ele vai conversar com seu tio. E seu tio pergunta o seguinte: como é que vai ser a nossa relação? Bom, Jacó falou o seguinte: já sei como é que vai ser a nossa relação. Eu vou trabalhar para você durante 7 anos, e então você dá aquilo que eu vim buscar aqui na sua terra, que é um recomeço através da vida de Raquel. Então, o seu tio, meio que espertamente, fala o seguinte: olha, eu acho que você seria um bom genro para mim. E para por aí. Ele não falou que estava combinado. Não, você seria um bom genro. E a história conta que então Jacó trabalhou para isso. Vamos ler Gênesis 29, versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Diz-me qual é o seu salário para isso. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semelhança. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. 7 anos de trabalho, no contexto cultural aqui, equivalia 4 vezes mais o valor de um dote por uma esposa. 4 vezes mais. Então Jacó, ele realmente estava enlouquecido por Raquel. O texto também fala que quando você olhava para as 2 irmãs, naturalmente Raquel chamava mais atenção. A ideia de ter os olhos baços aqui, a ideia de que o brilho no olho da Raquel, ou melhor, Raquel na sua aparência, chamava mais atenção. E é engraçado que se usa aqui a ideia dos olhos, né? Porque no Oriente Antigo aqui, a ideia dos olhos era a parte que mais as pessoas observavam naquele contexto. A partir da roupa que eles usavam, o olho era algo que atraía mais, entende? Então, Raquel, ela visivelmente atraía mais, chamava mais atenção. E Jacó, que não era, né, também não era bobo, ele foi na pessoa que mais atraiu ele, automaticamente. Só que Labão também não era flor que se cheira, entende? Então, Labão e Jacó, eles tinham mais ou menos o mesmo perfil ali, entendeu? Eles não eram tão bonzinhos assim. Então você conhece a história. Jacó, ele trabalha por 7 anos, e aí Labão dá uma festa, e aí a festa foi de arromba, tomaram alguma coisinha que mexeu com a cabeça deles ali. Jacó não estava tão lúcido assim na hora que ele foi, né, consumar ali o casamento. E aí o texto é bem explícito, né? Ele fala assim, que no versículo 25: ao amanhecer viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque me enganaste. Porque você me enganou. E aí é curioso isso, né? Que Jacó, ele só percebe que é Lia no dia seguinte. Esse é o nível de como estava Jacó no dia anterior, entende? Esse era o nível. Além da empolgação total, né, de
muitos anos, sem saber que era aquilo, ele então no dia seguinte, ele percebe, ele se toca, que não era Raquel, mas era Lia. Alguns dizem que essa é a condição do ser humano, né? Que se ilude com muitas coisas nessa vida, que busca às vezes num relacionamento, num trabalho, em alguma nova oportunidade, a chance de um recomeço de uma vida inteira. Mas essa é a ideia de dormir-se com uma pessoa e no dia acordar vendo que é outra, entende? É a ilusão de se apegar em coisas que não pode te oferecer a paz, a esperança nem a alegria. E no dia seguinte, ele vai até Labão e fala o seguinte: Labão, por que você me enganou? Essa palavra, enganar, o verbo aqui, é a mesma usada para dizer lá um pouquinho antes, alguns capítulos antes, que Jacó enganou o seu pai. É a mesma palavra. Então agora o enganador, ele é enganado. E tem um rabino que comenta essa história, ele fala o seguinte, que ele imaginou, esse rabino imaginou, no dia seguinte, Jacó tendo uma conversa com Lia. De repente Jacó acorda, ele percebe que não é Raquel e fala assim: Lia, como assim? É você? Não é você que eu queria, era outra pessoa. Por que você me enganou? Então Lia volta para ele e fala assim: Jacó, no escuro, quando seu pai não podia te enxergar, e quando ele perguntou se era Esaú, por que você disse que era Esaú? Então Jacó agora está consumindo aquele gosto amargo de ser enganado e ser traído. É um gosto muito ruim. Quem já foi enganado, traído, deixado para trás, sabe o que eu estou falando. É muito ruim ser enganado, é muito ruim ser traído, é muito ruim quando alguém é falso com você, quando alguém não é sincero com você. É muito ruim quando isso acontece. É um gosto muito amargo. Só que, veja só, Jacó estava numa circunstância muito difícil aqui. Jacó estava num ambiente em que ele não tinha para onde ir. Tudo que ele fez durante 7 anos era para pagar esse dote. Então ele não tinha de novo dinheiro, e a mulher que ele estava não era a que ele queria. Então agora Jacó, ele se vê numa situação onde ele não tem para onde correr. Então ele trabalhar mais 7 anos para ter Raquel não é uma opção, não é uma oportunidade, é o que ele tinha. Então ele continua ainda perseguindo essa ideia de que se ele tivesse Raquel e esse relacionamento amoroso, romântico, ele ia alcançar a paz que ele queria. Então ele não desiste da ideia de que Raquel era a sua chance, ou a sua última chance para ter sentido na vida. E ele continua dando murro em ponta de faca, achando que alguém, uma outra pessoa, pode garantir a chance do sentido da vida. E olha, nós estamos aqui numa comunidade onde todo mundo se relaciona. Filhos, esposa, esposo, pai, mãe. Sabe, não dá, gente, não dá para delegar a uma outra pessoa a sua paz de espírito. Não dá para você colocar nesse alguém algo que esse alguém não pode te entregar. E Jacó ali insistia nessa ideia. Agora, o problema é que ele aumenta. Ele vai aumentando, porque agora nós chegamos na personagem principal, na minha visão, dessa história, desse capítulo aqui, que é Lia. Quando Jacó, vamos ler aqui agora a parte em que Lia entra na história de Jacó e como é que se dá essa relação. Então, no verso 26, respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrido a semana desta, eu vou te dar também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Automaticamente concordou Jacó, e se passou a semana. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então, Jacó recebe Raquel, não é depois de 7 anos, tá? Ele recebe na semana seguinte. Então o que aconteceu? Aconteceu que também naquele contexto havia a semana de núpcias. A gente tem como é que a gente chama aqui a nossa semana de lua de mel, né?
Então, eles também tinham essa cultura. Era uma semana que eles tinham para multiplicar as pessoas desse mundo aqui. E aí, acontece o seguinte, que passou uma semana, e a primeira coisa que Jacó fez foi trazer Raquel para sua casa. A primeiríssima coisa que ele fez. E automaticamente, o problema ele aumenta. Só que agora o problema maior, a pessoa que está vivendo uma mágoa, uma angústia muito grande nessa história, não é mais Jacó, agora é Lia. Lia agora, ela vive a distância do seu pai, e ela vive a rejeição do esposo. Ela não tem mais o calor da sua família, e ela tem a rejeição do seu marido, justamente a pessoa que o seu pai destinou e deu para cuidar dela. Então Lia agora passa por uma rejeição e mágoa muito grande no coração, e a despeito da cultura que ela vive, ela continua sendo um ser humano, e não era comum alguém sofrer essa rejeição naquele contexto. Então Lia, ela passa agora a perseguir o amor de Jacó, para que ela tenha em Jacó a vida de volta. Então o mesmo erro que Jacó comete em relação a Raquel, Lia agora comete em relação a Jacó. Agora ela vai começar uma luta, uma guerra ali interna, para conquistar o olhar, o ouvido e o desejo de Jacó. E ela aposta com todas as suas forças que se ela conseguir isso de Jacó, ela vai ter a vida de volta. Bom, e é por isso que Deus tem um plano. Veja que até então o problema todo está acontecendo sem a mão de Deus, não é verdade? Mas agora você vai ver a mão de Deus nessa história. Vamos ver como é que Deus vai trabalhar com essa família bem complicada, que nós vemos aqui em Gênesis 29. Verso 31 fala assim, vendo o Senhor que Lia era desprezada, a fez fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concedeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concedeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que eras preterida, e me deu mais este, vou-lhe chamar Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso vou-lhe chamar Levi. Para por aqui. Percebe o que Lia está fazendo? Ela viu agora, na bênção de procriar, de ter um filho, de ter filhos, a chance de conquistar o amor do marido que não amava. E ela insistentemente, ao passo que ia nascendo filho, ela percebia que não dava certo, ela tinha outro filho, e ela buscava, seguindo esse desejo de conquistar o amor do seu marido, do seu esposo, através dos filhos. Então o filho que ela tinha, a bênção que ela recebeu de Deus, era um meio, não um fim, para alcançar o desejo. Eu quero recomeçar minha vida, ou ter minha vida de volta através do amor do meu esposo. Agora, a mão de Deus aparece aqui nessa história agora. A mão de Deus aparece na hora que Deus fez de Lia, deu a ela a capacidade dela procriar, dela ter filhos. Veja só, um homem, naquele contexto, poderia também deixar uma esposa. E poderia fazer isso. Só que havia uma circunstância que um homem não deixaria a sua esposa, se ele desse filhos para ele. Essa seria basicamente o modo pelo qual um homem jamais deixaria a sua esposa, naquele contexto cultural. E aí, quando Deus faz Lia com a chance de ter filhos, e ela tem filhos, Deus protege ela de não só
não ter filhos, mas também de não ser abandonada, deixada de fato para um outro lugar, porque possivelmente o amor de Jacó por Raquel era tão fora do normal, era tão assim, era tão fora da razão, era tão viciante, e essa obsessão era tão grande, que possivelmente ele deixaria, se Raquel pedisse para ele deixar Lia andando por aí sozinha, ele faria isso. Mas Deus, ele via essa história e fez o que ele fez. Veja que depois Raquel tem filhos, mas no começo do relacionamento ela não pode ter filhos. No começo da relação ela tem que ter filhos, porque senão Jacó poderia cometer uma loucura. Mas veja só que Deus, ele tem um jeito de trabalhar, Deus tem um modo de trabalhar, e Ele vai mostrar para você agora como é que Ele trabalha. Lia, ela insistia na ideia de querer o amor do seu esposo Jacó. E no contexto cultural, eram as mulheres que davam o nome aos filhos. Os homens não davam nome para os filhos, somente as mulheres. Então, quando nasce o primeiro filho, Lia dá o nome de Rúben. E Rúben vem do verbo ver. E havia um significado. Quando a mãe dava o nome ao seu filho, ela falava de algo que ela estava vivendo. Era um contexto do coração, entende? Então, quando Lia fala assim, o meu primeiro filho vai se chamar Rúben, e ele significa ver, aqui Lia fala o seguinte: agora o meu marido vai me ver. Agora eu vou conquistar o olhar do meu esposo. Por isso meu primeiro filho vai se chamar Rúben. Agora ele vai me amar. E ela percebe que isso não funciona, então ela tem um segundo filho, chamado Simeão, que vem do verbo ouvir. Agora o meu marido, ele vai no mínimo me ouvir. Ele tem que me ouvir. E aí ela percebe que também isso não dá certo. E ela tem um terceiro filho, chamado Levi, do verbo desejar. Agora o meu esposo, ele vai me desejar. No mínimo isso. Então Lia, ela usa dos seus filhos e do nome que ela dá para os seus filhos como um mecanismo de conquistar aquilo que ela sempre quis, que era a atenção, o ouvido, o olhar e o desejo de Jacó, do seu esposo. E ela percebe que isso não acontece, porque Jacó estava em outro universo, em outro mundo. Jacó não gostava dela. Agora Lia é a primeira dessa história a reconstruir o seu futuro, porque no verso 35 fala assim: de novo concebeu e deu à luz um filho. Esse é o quarto filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor, e por isso ele vai se chamar Judá. E cessou de dar à luz. Quando Lia tem o quarto filho, ela percebe que ela não deveria mais colocar suas esperanças de ter significado de vida, sentido de vida, de ter paz no coração, esperança para o futuro em outro alguém, nem muito menos o seu esposo. Nesse momento, quando nasce o seu quarto filho, é como se ela convertesse a Deus, é como se ela aceitasse a conversão, aceitasse o fato de que somente Deus é aquele perfeito em ouvir e escutar e nos desejar em amor e cuidado. E nesse momento que ela pega e chama o seu filho de Judá. E ela chama o Deus que ela adora de Senhor. Veja, no contexto aqui cultural, todo mundo conhecia um Deus, chamado de Elohim. Então até quem adorava outros deuses, chamava Deus de Elohim. Era como se fosse a nossa palavra para Deus, né? Todo mundo conhece essa palavra e usa ele para um ser fora desse mundo. Mas aqui ela usa uma outra palavrinha para chamar a Deus. Ela chama de Senhor ou Yahvé. Quem conheceu essa palavra foi Abraão. Antes de Abraão não se conhecia essa palavra. Então possivelmente ela ouviu essa história de Jacó, de que Deus apareceu para Abraão, que era, né, o seu avô. E aí, então agora Lia, ela vai acreditar e confiar a sua vida no Deus que apareceu para Abraão. Agora eu vou seguir o Deus da promessa, que vai libertar esse mundo e vai curar a minha ferida. A partir de agora,
Lia é a primeira pessoa em toda essa história bem complicada, a perceber que só existe paz, sentido de vida, significado na vida, quando você coloca a tua confiança inteiramente em Deus para te dar aquilo que você mais precisa. E aí ela chama o seu filho de Judá. E Deus deu para Lia o pai de uma das tribos, que justamente dessa tribo surgiu o leão da tribo de Judá, conhecido como Jesus Cristo. Foi desse quarto filho, da sua descendência, que vem então, ao longo dos anos, a descendência de Cristo. Aquele que um dia ia resgatar, não somente Lia, mas também todo aquele que nele crê e confessar Ele como Senhor e Salvador. Então, nesse momento agora, Lia não é mais a mulher rejeitada, ignorada, deixada de lado. Nesse momento, Lia é a mulher escolhida. Lia é a mãe ancestral de Jesus. Nesse momento, Lia é colocada como aquela que antecede todas as mães, até chegar no Messias, no Cristo, que eu e você confessamos como Senhor e Salvador. Então, a rejeitada, a deixada de lado agora, é a escolhida por Deus, a dedo, para cumprir um propósito eterno. E o mesmo Cristo, é curioso isso, porque o mesmo Cristo, quando veio a esse mundo, ele carregava duas coisas em semelhança com Lia. Isaías fala o seguinte, que ele não tinha a aparência de Cristo, não chamava a atenção, não havia beleza em seu semblante. Assim como Lia, quem olhava para ele não dava nada para ele. Não havia beleza no seu sorriso, no seu olhar, no seu semblante. Assim como Lia. E Cristo, como João diz, ele foi rejeitado entre os homens. Ele não era querido. Muitos não o ouviam, muitos não escutavam, não enxergavam, muitos não o desejavam. Por isso, Cristo, ele se assemelha em característica com a sua mãe ancestral. E nesse sentido, Cristo, ele veio para mostrar que, a despeito da rejeição de algumas pessoas, de um passado de mágoas, a despeito dos dias em que você foi rejeitado, traído ou muito magoado, ele também foi. Ele também foi. Mas ele veio para curar aquilo que nos afeta e nos faz muito mal. Sabe, às vezes a mágoa no coração tem um poder de destruição tão grande, mas tão grande, que a gente perde vontade de comer, de sair para trabalhar, não consegue dormir direito. E às vezes algumas coisas do passado nos ferem tão grandemente que a gente não consegue ver o presente, nem muito menos ter alegria para o futuro. E é por isso que Cristo, ele entra nessa história como a única pessoa, o único Deus que pode curar a gente de maneira verdadeira. Então, se Labão viu em Jacó a chance de dar um futuro para suas filhas, se Jacó viu a chance de ter um novo futuro através de Raquel, se Lia viu em Jacó a chance de ter uma vida feliz, eles estavam enganados. Eles estavam totalmente enganados, porque eu não posso delegar isso para uma outra pessoa. Quando o assunto é paz, é verdade, é esperança para o nosso futuro, quando o assunto é alegria, quando o assunto é uma vida segura, gente, nós não podemos abrir mão do fato de que somente Deus pode, de maneira plena e constante, fazer isso no nosso coração. Somente Cristo pode fazer isso. Aliás, você já ouviu isso várias vezes, mas tem uma hora que você tem que aceitar isso mesmo, que o seu trabalho, as pessoas que você está, o seu dinheiro, não vai te garantir a paz que Cristo vai te dar. E por isso eu faço dele o meu grande líder, por isso eu faço dele o meu grande mentor. As suas palavras são as minhas palavras, o desejo dele é o meu desejo, porque assim eu sei que eu vou ter segurança na vida. Eu queria encerrar dizendo uma coisa para vocês.
Sabe, a gente de vez em quando, a gente erra a rota, sabe? A gente coloca a nossa confiança em coisas que são muito frágeis. Por isso, para a gente começar um ano seguro, nós temos que começá-lo dizendo o seguinte: com a minha vida, nesse ano, eu vou adorar o Senhor. Eu vou servi-lo. Eu não vou usar nenhum outro meio ou mecanismo nessa terra para me trazer paz, segurança, alegria e felicidade. Não vou usar. Eu decido não delegar a coisas passageiras ou a pessoas aquilo que somente Deus pode fazer. Eu não vou fazer isso. Eu não vou cometer mais esse erro. Nesse ano eu quero que o meu Deus seja a única fonte exclusiva do meu sossego, da minha alegria, da minha paz. Ele vai ser a única fonte de onde eu vou saciar o meu desejo de se sentir querido, ouvido, desejado. Ele vai ser minha fonte. As pessoas colaboram para isso? Sim, mas nem sempre. Mas Ele vai ser minha única fonte. Eu vou persegui-lo de maneira individual, na minha relação com Ele. Vou buscar a palavra, vou buscar a oração, vou buscar testemunhar, porque Ele é a minha única fonte de alegria. Ele é aquele que sempre me ouve, Ele é aquele que sempre me escuta falar, aquele que me deseja. Ele é aquele que constantemente está do meu lado. Não abro mão dEle. Nesse ano eu não abro mão dEle. Nada vai substituí-lo em relação à minha autoestima, ao meu bem-estar. Cristo vai ser o centro da minha vida a partir de agora. Essa é uma decisão firme. Essa é uma decisão que ela carrega consigo algumas implicações que talvez no começo pode doer, pode machucar, mas o fato é, nele eu encontro a minha paz. Nele estou confiante. Nós vamos cantar uma música agora. Essa música ela fala, eu até queria chamar aqui o time de louvor para nós cantarmos. Essa música ela fala da nossa confiança em nosso Deus e de uma decisão de colocar Ele como centro. Nada mais periférico vai dominar minha mente do que o meu Cristo, que vai me orientar a cada dia. Vou buscá-lo de todo o coração. Não há o que temer quando você está com o Cristo que te salva. Eu vou me envolver com essa comunidade, eu vou buscá-lo de todo o meu coração. E que esse Cristo que curou a ferida no coração de Lia venha ser, de hoje para sempre, o meu grande amigo, líder, o meu guia. Nosso Deus e nosso Rei, o Senhor merece todo louvor, porque o Senhor sabe o que a gente vive. O Senhor sabe que a gente passa, porque um dia o Senhor se colocou em nosso lugar nesse mundo. E por isso, Pai, obrigado, porque o Senhor é o Deus que nos ouve, que nos vê. O Senhor é o Deus que nos deseja, como um pai deseja o seu filho. O Senhor é um Deus que supera sempre as nossas expectativas. E do rejeitado faz o escolhido, do fraco faz o forte, do envergonhado faz aquele que o Senhor exalta. E é por isso, Pai, que a gente agradece ao Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos convida para uma segunda chance, para um novo relacionamento contigo, ainda mais íntimo e poderoso. Pai, que a gente decida aceitar Cristo como o centro da nossa vida, Pai. Decida aceitar suas palavras como o nosso guia infalível. Que a gente fale dele, de ti, ó Deus, em todos os lugares. Na hora que o Senhor nos enviar, que o Senhor nos dê força e poder do Espírito Santo para influenciar esse mundo, para reconhecer que a paz e a esperança só está em ti, só está em Cristo. Ó Deus, atua em nosso coração, livra do nosso coração das mágoas, de qualquer pensamento que nos destrói, e nos dá a certeza que nós podemos em ti encontrar um olhar sempre atento, um ouvido também sempre disposto, e em ti temos aquele que nos deseja de todo o coração. Abençoe a gente nesse dia, nesse descanso. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tenha um restante de sábado alegre e feliz na companhia de seus amigos e também do nosso Deus.